Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Emily Rodrigues. Eu vou fazer a decupagem reversa do documentário Jogo de Cena do Eduardo Coutinho. O meu trabalho é individual. Queria começar falando que o documentário, eu achei ele incrível. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar sobre ele. E eu achei que ele é diferente de tudo que eu já vi. E ele é muito bem pensado e muito emocionante. Eu fui muito tocada pelo documentário, achei que ele é muito inteligente da forma que ele expõe as histórias das mulheres. E sem dizer que no elenco de atrizes são atrizes maravilhosas, Andréa Beltrão, Fernanda Torres, eu achei incrível, de um ótimo gosto. Muito obrigada pelo trabalho, por me dar essa oportunidade de conhecer algo que me mudou um pouco, eu achei realmente muito emocionante. O documentário começa com um anúncio no jornal escrito: se você é uma mulher com mais de 18 anos, moradora do Rio de Janeiro, tem histórias para contar e quer participar de um teste para um filme documentário, procure-nos. E logo corta para o Teatro Glauce Rocha, no Rio de Janeiro, onde vai ser o cenário de todo o documentário. Os enquadramentos do documentário, eles são basicamente os mesmos por todo o documentário tem 1h45, e ele segue um padrão que é muito diferente do que a gente vê normalmente. Então, a gente tem muitos planos médios, close-ups, e valoriza muito os rostos das meninas que participam, tanto as atrizes quanto as meninas anônimas. E eu achei interessante porque o formato faz com que todas elas estejam de igual para igual. A câmera, na grande parte do documentário, ela é estática. É claro que tem alguns zooms e tudo mais, mas ela não tem grandes jogos de câmera, assim. Ela fica no mesmo lugar sempre, com a entrevistada e o teatro de fundo, e a iluminação basicamente sempre a mesma. Só que tem algumas partes do documentário que eu achei interessante, é que a gente pode acompanhar muitos bastidores também. Então, algumas meninas entrevistadas, elas sobem pelas escadas e a gente acompanha todo o percurso delas até chegar na cadeira para dar o depoimento. Então a gente vê muito dos bastidores, a gente vê elas interagindo com os bastidores. O Eduardo Coutinho também, ele participa do documentário como o entrevistador, ele pergunta algumas coisas, mas ele também deixa fluir muito da emoção das meninas. Com o cenário sendo muito simples, sendo praticamente o mesmo por todo o documentário, a gente foca muito nos depoimentos. E eu acho que isso ajuda muito a emoção. Como eu disse no começo, eu achei que é um documentário muito emotivo, assim, principalmente, não sei porquê, por eu ser uma mulher, não sei porque me tocou tanto. Mas eu fui impactada por ele e eu acho que eu me senti muito próxima, sabe? Eu acho que o jogo de câmera, do jeito que ele é, e sem trilha sonora, sem muitas intervenções visuais, e a gente consegue se conectar muito com a menina que tá falando, seja ela uma atriz ou uma anônima. Bom, é o nosso primeiro depoimento de uma menina que quer ser atriz e vai procurar o Nós do Morro, e enfim, ela acaba tendo que esperar 6 meses porque ela não fazia parte da comunidade, mas ela não desiste do sonho dela. Logo a gente corta para um outro depoimento de uma menina que tá relatando um relacionamento conturbado da vida dela. E é aí que a gente tem a primeira intervenção de uma atriz contando a mesma história e encenando uma história real. E a atriz não é nada mais, nada menos do que Andréa Beltrão, que é magnífica, né? O som é digético. Não temos intervenções de trilhas sonoras, nem efeitos sonoros. É basicamente a respiração, as emoções e na sua mais pura forma, sabe? Não tem muitos cortes abruptos também, eles não cortam quando a pessoa fica redundante ou fica reflexiva, e eu acho que é isso que cria a conexão, que enfim, dá todo o ar emocional pro documentário. A montagem do documentário, ela seleciona justamente esses momentos que normalmente seriam cortes. Então, as pausas, as emoções, as reflexões, isso tudo ajuda a construir o personagem diante da câmera. Eu acho que isso torna a questão principal do Coutinho sobre o documentário muito visível, que é até que ponto é possível separar a pessoa da representação que ela constrói sobre si mesma. Reunindo todas essas mulheres, essas atrizes, a gente tem uma grande reflexão sobre representação, sobre o que é um documentário, sobre memória, e tudo isso transforma
jogo de cena em um documentário à parte de tudo que eu já vi. Então é isso, espero que o senhor goste, espero que o trabalho esteja bom e muito obrigada novamente por me apresentar essa obra-prima do audiovisual brasileiro. E é isso, beijo!